Oi, eu quero fazer um outro comentário aqui sobre o que eu ouvi no culto de manhã, sobre a irmã, nossa irmã, que está com câncer. Eu simplesmente não entendo o que as pessoas pretendem. A irmã está posicionada corretissimamente. Ela não está se suicidando, ela está dizendo: Senhor, creio na tua palavra que me curou, mas se eu não sarar, o Senhor apenas está me chamando para o lar, estou indo embora, porque eu estou crendo na sua palavra que o Senhor me curou. Se o Senhor não me cura, então foi por sua permissão que eu fui. Porque aqui está a sua palavra dizendo que eu estou curada e eu estou tomando isso por fé. E descansar nisso até o fim, e mesmo que o Senhor a leve saber que ela está indo, partindo, descansada nisso. É onde eu desentendo. Tá certo, o irmão Brana falou. Mas você tem que saber melhor que isso. O irmão Brana falou que você deve fazer o tratamento. Eu digo para você, Deus pode te curar através da medicina. Ele pode, claro que ele pode. Ele tem feito isso durante essas eras todas, enquanto o povo não tinha fé para crer na palavra de Deus. Que essa é a vontade permissiva de Deus, que você trate-se pela ciência. Mas a vontade perfeita dele é que você vá lá na árvore da vida e que tem um monte de frutos lá seus. É só você estender a mão, tomar um deles e saborear. A cura está lá. É simplesmente ir lá, tomar e saborear. Já é seu. Como uma vez disseram do irmão, o irmão testificava dizendo, irmão, você tem que usar o cinto de segurança. Não, eu creio que Deus está me guardando. Creio que Deus me guarda. E aí, de repente, o irmão subiu na escada sem o cinto, caiu e morreu. E a história terminou desse jeito. Ficou parecendo o quê? Falou assim, tá vendo? Você tem que fazer o que você pode. Falei, não, o irmão tá certinho, ele creu. Eu creio que Deus ficou tão feliz com o testemunho dele, disse, filho, vem cá. Quero você aqui comigo hoje. Vem cá. Você ensina as pessoas a terem medo de crer em Deus. A confiarem na ciência e coisas naturais. Aquele irmão está certinho, hoje nós estamos aqui padecendo e ele está descansado em Cristo lá. Pobrezinho, tá vendo? Subiu lá sem um cinto, morreu. Pobrezinho nada, pobrezinho de mim que estou aqui. Bem-aventurado ele que partiu crendo. Ele não pulou da escada. Deus permitiu aquilo acontecer. Tal é a irmã hoje, que está crendo em Deus, que também não quer mais isso daqui não. Fala assim, eu estou crendo na sua palavra, e você ele lê a palavra. Tal é ela hoje. Quero ir embora, Senhor. Creio na sua palavra. Porque de que adianta? O trem diz que não tem cura pela fisio não sei o que lá. Na verdade, vai matar ela muito mais rápido ainda. Quimioterapia. Em muitos casos. Que é diferente do testemunho que eu ouvi do irmão Pastor Mauro lá em Anápolis. De um caso semelhante. Em que era. Não era num caso. Deixa eu ver. Não, foi aí mesmo. Daquele irmão, que a esposa dele tinha epilepsia, mas os médicos disseram que ela não tinha cura. Então ele jogou o remédio fora. Eu falei, mas então por que eu vou tomar esse remédio aqui?
E aquilo foi a cura dela. Ele jogou aqueles remédios fora e ela nunca mais teve epilepsia. Você compreende o que significa? O que Deus fez? Deus acabou de vindicar para ele, falou assim, esqueça essa porcaria de ciência aí. É uma palavra perfeita para você crer aqui. Você está curado por ela. Então por que você vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Se você tem coragem para crer a palavra de Deus, dizer, eu vou ficar aqui ou eu morro, mas eu vou morrer crendo, Senhor. Que tu fizeste, aí você obterá alguma coisa de Deus. Do jeito que vocês estão ensinando as pessoas daí, ninguém vai obter nada de Deus. Só depois que nós tentarmos de tudo que o mundo oferece, que tudo dos meios naturais e científicos, não é esse o nosso problema? Nós não vivemos de Deus. Não estamos dependendo dele, do nosso esposo, em nada. Tem um vizinho ali chamado ciência, ele é um grande curandeiro. Vocês estão errados, vocês estão tirando a fé das pessoas. Ninguém chegará a nada desse jeito. Quando você acha um corajoso, ele é desestimulado. Que realmente está tendo coragem para crer, está segurando naquilo mesmo, fala assim, nem que eu morra, Senhor. Nem que eu morra, não me importo. É aí onde você obterá as coisas de Deus. Quando você estiver pensando dessa forma, quando eu não me importo. Crerei a sua palavra de todas as maneiras. Aí você obterá alguma coisa de Deus. Quando você estiver pagando um preço para crer na palavra de Deus. A vontade perfeita de Deus é que você seja curado pela sua palavra e o seu poder. Ele já fez isso por você. É seu, tanto quanto você possa, por fé, tomar posse disso. E é uma batalha, e você está atrapalhando a batalha dessa irmã. Ah, mas o irmão Brana disse, não sei. Não me importo, até o tempo do irmão Brana era diferente. Vamos dizer que a própria medicina era diferente. Talvez ela se importasse com a saúde das pessoas, hoje ela não se importa. É um grande negócio, de bilhões. A indústria farmacêutica que o diga. Esse é o problema de você ficar olhando para trás o tempo todo, vivendo à luz de uma outra época. Porque o Espírito em mim hoje diz expressamente, por que não crer na palavra? Você acabou de ler a palavra e dizer que eles seriam obrigados. Somente dessa maneira o povo de Deus chegou a crer na cura divina, quando ele foi obrigado. Quando a medicina não estava aí como recurso, quando essas enfermidades que viriam, os médicos não saberiam como controlar isso, então, por força de circunstâncias, Deus te obrigou a crer na palavra dele. Porque senão você estava aí sempre cocheando entre dois pensamentos. Não sei, a medicina. Não, vamos tentar a medicina primeiro, que é o que nós temos que fazer. Ao invés de logo crer de cara, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Essa enfermidade é uma mentira para começar. Não importa quanto os meus sentidos me digam que ela é verdade. Aqui está a palavra de Deus declarando que ela é uma mentira. Eu nego todos os meus sentidos para tomar essa palavra aqui e nela me estribar. Eu estou curado. Que coisa fraca, que cristianismo fraco. Vergonhoso. Você diria, irmão, isso é perigoso. Você ensinando as pessoas, eu não estou fazendo nada de errado. Estou dizendo para você crer a palavra de Deus e obter de Deus as coisas. Tanto quanto você possa, se você chegar a ter fé para isso, obtenha isso de qualquer modo. Por fé na palavra de Deus. Se você não tem, então obtenha isso dos meios que você pode pela vontade permissiva. Vai lá e trate-se e obtenha a sua saúde. Mas se há fé em você para crer,
creia a palavra de Deus, ela é mais do que suficiente. Porque faz parecer que, nossa, porque se você rejeita a medicina, você supõe isso, inconscientemente você está supondo isso. Vai que você diz isso para as pessoas, elas resolvem crer na palavra de Deus, e Deus falha e eles morrem. Aí a culpa vai ser minha. Falaram, mas então, como que eles podem ter crido na palavra de Deus e ela ter falhado? Não existe a possibilidade disso acontecer. A palavra de Deus nunca falha. Mas ela falha quando as pessoas falham em crer. E como é que elas falharão em crer? Quando elas ouvem esse tipo de coisa, elas falharão em crer. Tem algo contra? Deus condena quem é curado pela medicina? Não. Mas é a vontade dele que você seja tratado pela medicina? Quando ele diz que já te curou? Pela sua palavra, pelas suas pisaduras, não pelo remédio, mas pelas suas pisaduras você foi sarado. Isso é para quem tem fé. Para quem quer se estribar na palavra de Deus. O que é se estribar? Seria realmente não só acreditar, seria realmente provar disso. Pagar um preço. Se estribando na palavra de Deus, até o ponto de que há um prejuízo caso aquilo falhasse. E mesmo assim você vai. E quanto maior o seu prejuízo, quanto maior foi a sua fé em fazer aquilo, por meio daquilo. Tá errado. Veja lá o caso da irmã. Nunca mais teve epilepsia quando ele jogou os remédios fora. Aquilo resolveu o assunto, você deixou de cochear entre dois pensamentos, você colocou Deus na frente e disse, Senhor, tu me deste a cura dela. Eu tomo posse disso por fé, vou jogar essas porcarias desses remédios fora. Ainda que não fosse dessa maneira, porque eu creio, porque é como Abraão, quando foi sacrificar Isaac. Ele certamente sacrificaria, mas não foi preciso, porque Deus viu a intenção do seu coração. Ele sabia que ele faria. Tal foi o irmão. Nem foi preciso, ele poderia ter provado eles. E mantido ela naquela condição para ver se ele ia voltar e pegar o remédio, ou se ele ia comprar uma nova caixinha de remédio, ou alguma coisa assim. Mas ele viu no coração dele que ele não voltaria e não pegaria, que aquele foi um assunto resolvido. Foi quando ela recebeu a sua libertação. Quando nós paramos de cochear entre dois pensamentos, em usar as ferramentas naturais, porque isso era para o tempo quando as pessoas não tinham essa fé, agora nós estamos nesses últimos dias. E aí a pergunta é, Deus está perguntando, encontrarei eu fé sobre a terra quando eu regressar? Haverá fé ainda na terra quando eu regressar? Ou seja, ela está severamente ameaçada e vocês não estão ajudando muito com esses tipos de coisas, com esses tipos de... Cada vez que você crê, é uma questão de que há um preço a se pagar caso aquilo falhe. Observe lá cada obra de fé daqueles heróis da fé. Tem um preço a se pagar, reprovação por causa da palavra. Tem um preço a se pagar. Isso é o que provará a sua fé, é o preço que tem a se pagar e você pagará o preço para provar aquilo. Tem sempre um preço. Quando Baraque se levantou e saiu correndo rumo aos outros lá que vinham para roubar as suas plantações, o seu alimento e tudo mais, veja, por fé ele foi. Ele não ficou esperando daqui, bom, vamos ver como é que nós vamos fazer. Não, ele saiu que nem um louco aí. Para começar, a fé é uma loucura, tá? Enquanto você estiver pensando que fé é uma coisa razoável, você nem conhece o que é fé. Fé é uma loucura. Quando as pessoas estiverem dispostas a serem loucas, elas encontrarão o que é fé. E é sempre uma loucura. Presta atenção, que loucura. Como que assim, dentro dele, Baraque, creio que era Baraque, dentro dele, uma loucura. Algo dentro dele impeliu ele. Ele falou, eu vou no nome do Senhor, porque o Senhor me disse que ele lutaria as minhas pelejas.
Tenho sido fiel, eu feito tudo o que eu posso. Sei que Deus está comigo. Ele lutará as minhas batalhas. Como você vai fazer isso, Baraque? Não sei. São milhares deles. Eles vêm com varapaus e espadas e escudos. O que você vai fazer com esse rastelo? Não sei, já estou indo. Não ficou esperando, não. Foi pra cima mesmo. Isso é fé. Porque aquilo custaria a vida dele. Se não fosse do jeito que ele creu. Ele falou, vou no nome do Senhor. Porque foi assim que ele disse, que ele desarraigaria meus inimigos de diante de mim. Há um preço a se pagar toda vez. Isso é o que prova a sua fé toda vez. Seria o caso de Baraque pensar, vamos pensar como é que nós poderíamos fazer isso diplomaticamente. Deixa eu ficar pensando aqui como é que eu vou abordar o assunto e pedir para eles, convencer eles de que eles não devem levar o meu alimento, que é para minha família e tudo mais. Ora, o cidadão já estava louco, crendo em Deus. Da hora que você virou para olhar ele já estava lá na frente, já estava estrumbicando um bocado deles lá já. É sempre uma loucura. E enquanto as pessoas quiserem serem sensatas, elas nunca chegarão a isso. Porque para começar é uma loucura crer em Deus. Sempre soará uma loucura para os naturais. Enquanto você estiver crendo uma fé que os naturais compreendem, uma fé que não é loucura para ninguém, isso não é fé. A fé é uma loucura para a razão, para o entendimento natural das coisas. Porque o entendimento natural não pode justificar. Como assim, Baraque? E esse rastelo, como é que ele vai entrar naquelas couraças daquele povo? Como é que você vai fazer isso? Não sei, já estou indo. É uma loucura, mas é claro, eu posso até ver, eu não quero nem olhar. Olha, mas ele não está olhando pelos olhos naturais. Ele está olhando pela fé. Fé no que Deus disse. Então eu quero colocar isso em ordem. Vocês estão atrapalhando as pessoas a crerem em Deus. Foi o que o irmão Brana disse. Eu sei que foi o que o irmão Brana disse. Me desculpa, mas o que eu estou dizendo aqui, se você não sabe dizer um amém ao que eu estou te dizendo aqui, eu não sei o que mais vai te fazer. Esse aqui é o problema. Se o Espírito Santo estivesse dentro do coração das pessoas, elas não tinham que ficar verificando o que foi que o irmão Brana falou, porque aquele Espírito que estava nele tem que estar dentro de você. Que vai te dirigir, te instruir em cada situação na sua vida. E que pena, eu fico triste, uma pessoa com uma fé dessa ainda vai consultar uma pessoa que não tem esse gabarito de fé então. Ou ele diria, irmã, fique firme. Deus te dará isso. Nós oraremos por isso. Nós reclamaremos isso para a irmã. Fique firme. E se for vontade de Deus e Ele que tiver te recolher, então bom descanso, minha irmã. Mande recordação a todos os nossos irmãos lá. Diga a eles que nós já estamos indo logo atrás. E enfraquece a fé da irmã. Fica parecendo que, irmã, você vai ser culpado, você vai ser culpado. Como eu posso ser culpado de estar crendo em Deus? Senhor, vou fazer isso por quanto tu disseste que tu me curarias. Então, eu não vou fazer esse tratamento, porque de todo jeito ele não me cura. Creio no seu poder, mas se assim mesmo o Senhor me levar, é porque era a sua vontade, Senhor. Vou de boa vontade. Eu tenho colocado a minha vida em ordem para mim partir. Se o Senhor quer que eu ainda permaneça aqui, o Senhor me curará. E se o Senhor não quer, o Senhor me levará embora. Estou pronta. Aí está uma fé corajosa. Eu admiro essa irmã.
Aí está uma fé corajosa, digna de menção. Sim, senhor. Aí eu posso dizer para você, morreu para si mesmo. Já morreu uma vez, para morrer todos os dias. Paulo disse, eu morro todos os dias. Todos os dias eu morro. Alguém que realmente já morreu, realmente entregou sua vida, não está se importando se ele vai morrer, porque ele já morreu. Ele não tem nada dessa vida, ele realmente não está se importando com nada desse mundo. Ele vive para Cristo e morre para Cristo. É aí quando as pessoas obterão de Deus alguma coisa, quando elas estiverem dispostas a pagar um preço. É aquilo que provará a sua fé, porque não tem como, você será provado de todos os modos. Então isso está errado. Deve ser colocado em ordem. Você tem medo de dizer às pessoas que elas podem crer em Deus e jogar seus remédios fora. Você acha que você vai ser responsável. Você diz, mas então, aí se elas morrem, aí eu vou ser culpado. Você fala assim, não, se ela crer em Deus não tem como. Ou Deus permitiu e quis assim mesmo levar ela, ou ela teria a fé, a cura dela. A questão é de você ter fé, mas então se essa pessoa tem fé, ora, então é isso, irmão. Fique firme. Agora, se você não tem essa fé, então vai fazer o tratamento e vai obter o que você pode pela via da vontade permissiva de Deus. Deus não está na medicina, Deus não está na ciência, Deus está na cura, que pode vir por meio da medicina. Mas a medicina é uma ciência. Então ela é permissiva, ela foi permitida aí porque não havia fé sobre a terra para operar essas coisas. Agora estamos nos últimos dias, o dia da manifestação dos filhos de Deus, e esse é o grau de fé que nós temos. E quando alguém tem uma fé melhor, mais excelente, então as pessoas não sabem reconhecer isso e valorizar isso. Então eu diria para essa irmã, eu mesmo, irmã, fique firme, creia, e o Senhor te dará a sua cura. Mas se Ele não te der, então, irmã, conforme a sua fé, vá em paz, descansa. Creia em Deus. Isso é para quem tem fé sobrenatural. Se você não tem, não tente fazer, mas se alguém tem, por que não fazer se ela tem? Se ela está disposta, eu só vi alguém chegar e dizer, não, e tentar colocar uma culpa nela. Irmão, se você partir dessa maneira, se você não fizer tudo o que você pode, ora, tudo o que você pode é crer em Deus. Essa coisa de, Deus ajuda quem se ajuda, Deus faça a sua parte que da minha eu ajudarei. É uma expressãozinha muito comum, mas isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Ele não disse você fazer sua parte que da dele ele faria. A sua parte é justamente estar aquietado em Deus. No estar inquietos estaria a sua força. Descansados em Deus. No poder de Deus. Faça a sua parte, da minha eu ajudarei. Não existe isso lá. Tirai a pedra, você tem que fazer a sua parte. Não é isso que aquilo lá está dizendo. Aquilo está dizendo, a sua parte é crer. Faça uma obra por fé. Somente por fé você vai lá e retira aquela pedra. Cheira mal, já está podre. A pessoa já está definhando lá. Mas então faça uma obra de fé. Vai ali crendo que ele ressuscitará ainda e remove aquela pedra lá. É tudo o que você precisa. Não é para você fazer o que você pode, é para você fazer uma obra de fé. Porque a fé sem obras é morta, mas então uma obra por fé.
Sim, Senhor, somente por fé eu vou remover aquilo, porque já cheira mal. Aquilo é ruim, já cheira mal. Se aquilo não funcionasse, bom, isso só me dará um trabalho enorme, um mau cheiro e que coisa. Somente por fé eu faria aquilo. Então, é uma obra de fé a se fazer. Não é fazer a minha parte, fazer o que eu puder. O que você pode fazer é simplesmente crer em Deus. Esse é o que cada um tem que fazer. Não há outra coisa para você fazer. Então, esse é o meu posicionamento a respeito disso. Eu creio que não está errado. Eu creio que essa é a vontade de Deus. É para as pessoas crerem em Deus. Obterem dela. Você leu a palavra hoje. A mensagem mesmo, o próprio irmão Branham falando. Que se foi necessário, porque ele disse sobre esses anos 50, essas enfermidades já existiam no mundo, eles bombardeariam elas no mundo e os médicos não saberiam o que fazer e tudo mais. Que teríamos que crer então na cura divina. Somente assim, para crer na cura divina. Quando não houver, porque enquanto tiver a medicina, você vai falar, ah, você não crê em Deus, vai fazer o tratamento. Ele não é o Deus que sara todas as suas feridas. Não é mais? Não, não é. Primeiro, olha, ele é o seu esposo, ele é aquele que provê para você tudo o que você necessita. Mas por algum motivo, a igreja dele, ela anda recebendo as coisas por fora. Ela confia em um outro cidadão aí, que está provendo as coisas para ela. O que tem? Não faz mal. Não faz mal? Eu não quero minha esposa dependendo de um outro cidadão. Quando eu tenho o que ela precisa para ela. Agora, eu sei que essas são afirmações fortes, mas requer isso mesmo. Requer sair de cima do muro. Como que nós vamos elevar o nosso nível de fé com esses tipos de afirmações? Vocês mesmos leram aí. Tivemos que ser forçados a crer na cura divina, porquanto tinha esse outro cidadão aí que, sabe? Parece que eu tive que trancar ela agora num lugar onde ela não pudesse ter acesso a esse outro cidadão, ela não pararia de ir lá e receber desse cidadão essas coisas. Somente assim para ela vir a mim, oh, querido, preciso disso e daquilo, e obter de mim. Só depois que trancar ela num lugar, isolar, que ela não tiver acesso a outros meios lá, então ela me buscar e obter de mim. Pensa sobre isso. É Cristo e a igreja. Agora, enquanto nós não tínhamos fé para isso, então estava muito bem, você está na vontade permissiva de Deus, a ciência foi muito bem, ela pode nos ajudar enquanto ela pode, mas se você tem fé, por que desestimular a fé de quem tem fé? Se Deus colocou no seu coração fazer isso, por que desestimular a irmã desse jeito? E ainda colocar um peso sobre o ombro dela, se ela simplesmente crer nisso, e o Senhor se realmente não quiser que ela permaneça aqui e quiser recolher ela. Francamente. Precisamos mudar, precisamos de muitas coisas, nós temos que mudar e ajustar essas lentes, colocar as coisas no foco. Por coisinhas pequenas, elas estão fora de ajuste. Engraçado como vocês tomam a própria mensagem e fazem dela os meios de vocês errarem. Ah, o irmão Brana disse, mas por que você não tomou essa outra parte que o irmão Brana disse também? Que Deus deixou isso acontecer e chegar a um ponto desse em que tem enfermidades que as pessoas não terão cura para elas, para que então elas chegassem a crer na cura dele, porque até então, senão ninguém não é curado mais.
Todo mundo cocheando entre dois pensamentos. Ah, eu não sei. Meu filho enferma, eu oro por ele, Senhor, cura ele, mas daí então, daqui a pouco eu tô todo inquieto, eu tô tentando ver o que eu vou fazer, o remédio, como é que é. Quando isso é um descanso, você tem que descansar naquilo que você creu. Ou então você não creu. A fé perfeita está baseada no descanso. E você vê alguém descansado como essa irmã e você inquietar ela? Então é duro, é por isso que eu digo, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque como eu faço, Senhor? Ai de mim se eu não falo, e ai de mim se eu ainda erro. Então tem misericórdia de mim e me dirige nas coisas, porque o que eu posso fazer? Pois é assim que eu me sinto a respeito disso. Vocês estão errando em fazer essas coisas. Quando a pessoa tem fé, você não tem que ir lá e dizer para as pessoas, não se trate, Deus vai te curar. Não, mas se ela tem fé nela, se ela disse, eu farei isso no nome do Senhor, porque Ele já me deu a minha cura. Ah, irmão, não vai fazer isso, você tem que tomar os remédios. Olha, o irmão Brando disse, você tem que fazer o tratamento. Mas não, mas eu estou crendo em Deus, por que eu tenho que fazer isso? Ele já me deu a minha cura, mas você tem que fazer o tratamento. Tratamento de quê, irmão? Eu já fui curado. Aí vê que não, morreu. Aí, tá vendo? Como o irmão caiu da escada. Tá vendo? Falei, tinha que fazer o tratamento. Oh, pobrezinha. Pobrezinha nada, ela está nos braços do Senhor. Partiu da melhor forma possível, partiu crendo em Deus. Foi recolhida, está nos braços do Senhor. E nós continuamos aqui, o nosso martírio. Então pense sobre isso. Fé é uma loucura. Como pode um Sansão, que as pessoas querem falar de sensatez? Faça a sua parte, da minha ajudarei. E sensatez é ser de prudente como a serpente, ser de prudente. E eu não vejo esse tipo de prudência que as pessoas estão sugerindo, porque eles são sempre imprudentes. Como que poderia ter alguma prudência na ação de Baraque? E se Davi fosse usar de prudência diante do Golias e falar, bom senhor, aqui está 5 pedrinhas, agora eu estive pensando e prudentemente eu acho que é melhor eu virar e sair correndo. Esse aqui seria prudência. Mas que prudência que existia nele dar um passo ainda em direção ao Golias? Não tinha prudência nenhuma. Que prudência tinha nele ir lá e pegar um leão pela barba e matar o leão, quando nem com uma espingarda você não iria? E aquele molequezinho com uma funda ir lá e tirar o cordeiro da boca do leão e matar o leão? Que prudência havia nisso? Não havia prudência, era uma loucura. Sempre será uma loucura. Então pensemos, meditemos sobre essas coisas. A fé não é acreditar, a fé é realmente se estribar. Que isso então te ajude a saber e entender o que é fé em Deus. Se estribar no que Ele disse. Ele disse, pelas tuas pisaduras foste curado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. E não é fácil crer, tá? Para começar. Mas quando essa irmã tem esse nível de fé, ela deveria era mencionada como uma valorosa guerreira da fé que ela é. Porque eu posso imaginar como que em outras pessoas, em uma situação como essa, estaria realmente, puxa, eles morreriam mais rápido até de tanta preocupação. E eu vejo essa irmã completamente descansada em Deus. Aí está, irmã. Nem foi preciso um coronavírus sem cura para você crer na cura divina. Você está pronta para morrer. Sinal de que você tem vida eterna ou você estaria toda inquieta. Você está bem. É Deus em você que está te ajustando dessa maneira. Não é outra coisa.
Que Deus nos abençoe e que nos dê mais desse nível de fé e que isso contagie aos demais e que possam haver pessoas que possam descer de cima do muro, estimular as pessoas a crerem em Deus. Ah, mas e se elas morrerem? Falou, olha, mas você está supondo então que a palavra de Deus não se cumprirá, porque como pode ela crer e ainda morrer? Sem que seja a vontade de Deus. Aí então nós não queremos carregar esse opróbrio. Porque então os parentes viriam, porque foi o pastor que disse que ela não precisava tomar os remédios. O máximo que você pode dizer, falou, irmão, naturalmente eu te recomendaria o tratamento, mas espiritualmente eu estou com a irmã. Creia em Deus, a sua cura já foi dada, ela é um fato. Então somente tenha fé e obtenha isso de Deus. E que a família venha, que venha a família inteira, conversa com a família e fala, olha, essa é a verdade da palavra de Deus. Eu estou com vocês no que diz respeito às coisas naturais, eu entendo tudo muito bem, mas nessa posição que eu estou aqui para ajudar as pessoas espiritualmente no que diz respeito à palavra de Deus. E ela diz para você crer que você está curada porque você está curada. Se você tem fé, se você sente que Deus te deu isso, fique com isso. É seu. Não é como se for, alguns pensam, não sei se ele quer dar. Aí fica esse negócio, sabe? Cura. Então tem o curso de cura e libertação. E eu percebo, fica essa coisa no ar, mais ou menos. As pessoas não sabem o que é fé. Fé é você se estribar, realmente. Aí fica cocheando entre dois pensamentos. Não sei, aí entrou essa coisa também. Não sei, vai que Deus não quer te dar. Deus sabe melhor. Então quando a pessoa creu, supostamente creu, e não obteve, você tinha que arrumar uma explicação para isso. Falar, mas então, bom, pode ser que Deus não queria, talvez não fosse o melhor para você. Agora a Bíblia disse, cada vez que você crer, toda vez que você crer, tudo o que pedirdes crendo recebereis. Ele não vai nem julgar isso. Se você realmente estiver crendo. Se você estiver crendo, você vai pedir isso do modo correto também. Você pedirá isso para a glória dele. Você não pedirá pedidos que são egoístas. Você pedirá isso para si em honra a ele. E ao seu irmão. Por isso ele disse, não tendes porque não pedis. E quando pedis, pedis mal. Porque se você tem um coração egoísta, que o seu ego ainda é muito vivo, você ainda não morreu para si mesmo, como você vai pedir bem quando você está olhando para as coisas erradas? Morre primeiro para si mesmo. Nasce de novo em Cristo. Você vai pedir corretamente então. Mas se você já nasceu de novo, simplesmente creia, meu irmão, minha irmã. Creia que a palavra de Deus é a verdade cada vez. Ela disse, tudo que pedirdes crendo recebereis. Tudo. Ele não disse, deixa eu ver, deixa eu consultar. Bom, talvez, quem sabe, vamos ver se dá certo. Vamos ver se eu posso te dar. Ali diz, tudo que pedirdes, tudo. Não disse, deixa eu consultar, deixa eu ver. Não, disse tudo. O que pedirdes crente, sobretudo se é justo o seu pedido. Você reclama a sua saúde, ora, isso é justo. Ele te dará certamente. Tudo que pedirdes crendo, recebereis. Foi o que ele disse. Mesmo um monte, se você disser a ele, passa daqui para ali, ele fará aquilo. Talvez não imediatamente. Mas então você continuaria, permaneceria crendo do jeito que você creu e pediu. Bom, não sei, Senhor. Essa é uma prova, certo? Meu sentido diz que não. O monte continua ali, a minha visão declara. Se é uma enfermidade, bom, eu consigo ainda sentir o tumor. Se eu estou cego, bom, eu ainda continuo cego. Os sentidos ainda declaram, mas chamarei todos os meus sentidos de mentirosos. É mentira! Mas você continua cego. É mentira, mas você não está vendo. Mentira! Estou curado. Porque Deus disse, como assim? Não entendo, isso é porque é o natural, carnal, não entendo, você está cego. Do outro lado está o espiritual. Não interessa, eu já posso ver. Pelos olhos da fé, eu já vejo. Porquanto ele me deu isso.
Então você chamará os seus sentidos de mentira. Eles são o próprio engodo da sua carne, tentando te impedir de obter isso. E a sua luta é contra eles, os seus sentidos. E quando você negar eles todos e chamar eles todos de mentirosos, você vai estar descendo ao seu espírito e à sua alma. Para lá, nesses lugares, declarar: sim, estou curado. Por que eu estou? Porque Deus disse. E a palavra dele não pode falhar. Mas eu continuo sentindo dor. Eu falo: essa carne imunda. Ela quer mesmo me fazer descrer daquilo que Deus disse, mas ela não vai me vencer. Eu estou curado. E testifique como aquele irmão, aquele cego que o irmão Brana passou na plataforma. Compreende? Ele orou por ele. E o irmão veio de novo. Ele disse: mas você disse que cria em mim. Eu disse: sim, eu creio. Mas você está passando na fila de novo. Então ele aconselhou ele: vai. Ele viu que ele não tinha fé para aquilo. Estava ainda aqui por fora. Ele disse: vai e testifica da sua cura. E ele foi, como cego, testificando da cura. E ele trabalhava, vendia jornal. E então no seu trabalho, enquanto ele falava dos jornais, ele testificava: extra, extra, Jesus Cristo me curou. Ele, como um cego, declarando estar curado, ainda cego, precisando ser levado pela mão, precisando de um pauzinho, mas testificando onde ele ia. Extra, extra, Jesus Cristo me curou. Você compreende? Ia nas reuniões do irmão Brana, o povo mal conseguia pregar, ele dizia algumas poucas palavras, ele se levantava e gritava: vocês todos fiquem quietos, extra, extra, Jesus Cristo me curou. Testificando, fazendo aquilo que o irmão Brana diz, até aquela fé natural descer. Ele testificou contra os seus sentidos, até que ele venceu os seus sentidos e aquilo desceu na sua alma. Lá na barbearia, enquanto eles iam fazer a chacota dele pela última vez, porque ele dizia estar curado e ainda estando cego. Mas foi a última vez que ele testificou, porque naquela hora ele venceu os seus sentidos. Ele teve uma reprovação por causa da palavra, ele teve que caminhar como um reprovado durante um tempo até que aquilo viesse a ele, mas conforme ele creu, aconteceu. Ele realmente estava curado, e se ele não tivesse vencido os seus sentidos, ele realmente teria falhado, mas porque ele permaneceu e lutou contra os seus sentidos, por fim a fé dele desceu à sua alma. E então seus olhos se abriram, e ele podia ver o barbeiro, e ele podia ver a navalha do barbeiro, e ele podia pular e saltar e sair gritando pela rua e louvando a Deus. Essa é a qualidade de fé que nós desejamos. Uma fé que vai pagar um preço, há uma reprovação por causa da palavra. Ninguém vai obter nada a não ser obtendo uma reprovação primeiro. Tem que haver, que é para provar a sua fé. Cada filho de Deus que vem a Deus deve ser provado. Cada coisa que você diz que vai obter por fé, sua fé será provada. Então observe isso nas coisas e observe onde é que está a prova e entre de cabeça na prova. Sim, Senhor, Ele me curou. Não sei, mas aqui está o tumor, aqui está o exame, não sei, os meus olhos, olha, eles são os mentirosos. Olhando aí para esse papel que diz isso. E eu coloco a minha mão aqui e meu tato é um mentiroso, ele diz que existe uma doença aí. Mas aqui na minha frente aqui é uma palavra, e ela diz contrário, ela diz: estou curado. Eu negarei todos os meus sentidos e tomarei e me estribarei nessa palavra. Morrerei crendo nela. E você obterá aquilo depois de algum tempo. Creia em Deus. Eu quero oferecer aqui uma pequena oraçãozinha. Querido Deus, Pai amado, Tu conheces o meu coração, Senhor, que do melhor do meu entendimento e o meu desejo é ajudar. Que eu creio que és Tu, Senhor, que faz em mim eu me sentir e me revolver quando vejo essas coisas, Pai.
Como vejo elas erradas e fora de lugar. E aquilo me arranha por dentro e eu penso que és tu, Senhor. Se não é, Senhor, então me ajuda. E se eu tenho que ficar quieto, cala a minha boca. Mas se é a sua vontade, Senhor, então me ajuda a chegar aos demais e transmitir aquilo que tu desejas, Pai. Dá-nos uma fé corajosa, Senhor, pois, como disse o teu profeta, a fé tem cabelo no peito, ela tem coragem, ela é uma coragem. Dá-nos coragem, Senhor, para chamarmos tudo mais de mentira e a sua palavra de verdade. Que cada um possa obter essa qualidade de fé, uma fé sobrenatural e não intelectual. Que ele possa chamar a tudo mais de mentira, para chamar a sua palavra de verdade, Pai. E que muitos sejam ajudados e compreendam, e que mesmo os nossos irmãos em todas as partes, Pai, mesmo aqueles que dirigem, que ministram, ajuda-nos a todos, Pai, a ter um nível de fé mais alto. Nós temos que ter um nível de fé mais alto, Pai. Como vamos um dia ser arrebatados dessa maneira, descrendo a palavra de Deus, cocheando entre dois pensamentos? Como se fará isso, Senhor? Ajuda-nos a todos, a cada um, Pai, a obtermos de Ti aquilo que precisamos por fé. Dá-nos uma loucura, uma santa loucura para crermos a Tua palavra e sermos loucos para o mundo. Loucos para os nossos familiares, loucos para os nossos amigos, para estarmos sensatamente corretos contigo, ou estaremos sensatos em relação a todos, mas loucos em relação a Ti, Pai, por não crermos a Tua palavra, até o ponto de que Tu tens que chegar ao extremo de nos colocar numa condição onde não haja meios para que então só haja essa escolha possível, a cura divina. Que pena que as coisas têm que ser assim, Pai. Que pena que tem que vir um aperto para nós crermos na palavra. É uma pena, Pai. Ajuda-nos a todos, Senhor. Dá-me força, Senhor. Me dirige. Tenho medo, o Senhor sabe. Tenho medo de errar. Tu não me deixas errar, Pai. Me ajuda, eu sei que Tu me ajudas. Ajuda cada irmão, a cada irmã. E que eles possam compreender que do melhor da minha intenção, esse é o que eu creio sobre a palavra de Deus. Que não estou diminuindo ao profeta nem um pouquinho, Pai, por pensar, e não estou falando nada contra o que ele disse, Tu sabes, mas é assim como me sinto a respeito da Tua palavra hoje. Eu espero que todos compreendam. Que em muitos casos nós teremos que agir segundo a hora e segundo a direção do Espírito em nós aqui, e não olhando lá para trás. Muito embora com o mesmo Espírito, certamente na mesma mensagem, nós nos dirigiremos conforme a Tua palavra diz que dirigiremos, Senhor. Dá saúde, Senhor, àquele que está enfermo. Permite a ele crer agora e, como uma loucura santa, resolver crer na Sua palavra, uma doidura para o mundo, e obter de Ti, simplesmente levantar suas mãos e colher da árvore da vida o fruto que nos pertence. Saúde. Tenham saúde cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.